Olá a todos, meu nome é Gilmar e hoje é dia 9 de março de 2019 e eu estou aqui com mais um vídeo para comentar as notícias da semana. E é claro que eu vou começar pela notícia mais polêmica, vamos dizer assim, né? Mas que na verdade nós vamos ver que é uma falsa polêmica, né? Então, ainda durante o carnaval, o presidente Bolsonaro reproduziu, né, publicou no seu Twitter um vídeo onde aparecia ali uma cena absolutamente degradante, né, de um homem fazendo uma cena, né, horrível. Ele estava quase nu, mostrando o seu traseiro, né, para o público, né, no carnaval, no desfile de carnaval. Ele subiu numa marquise, não sei se era uma banca de jornal, alguma coisa assim, né, colocando inclusive o dedo no seu orifício ali. E depois, né, para coroar a cena, um colega dele que estava ao lado urina na cabeça desse indivíduo, né? Então, uma cena absolutamente terrível, degradante, né? Que realmente coloca o ser humano no pior nível. E o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, publicou esse vídeo e disse: olha, eu me sinto até mal de divulgar esse vídeo, mas é importante as pessoas saberem o que está se transformando no carnaval. Não foram exatamente com essas palavras, mas o sentido era esse. Pronto, virou um escândalo. Até o Antagonista, né, que é um portal aí, um site de notícias relativamente interessante de você acompanhar, publicou que o presidente estava divulgando pornografia. Aí setores da esquerda dizendo: olha que absurdo, né? Que o presidente mostrando essas cenas, que loucura, não pode, etc. Ou seja, fizeram toda uma falsa polêmica. Então, primeiro é o seguinte: o Bolsonaro não inventou nada. Ele repassou um vídeo de algo que aconteceu, que foi real. Inclusive o próprio portal do UOL fez uma entrevista com o rapaz posteriormente. O rapaz, claro, né, como sempre, vai dizer que é arte, que é protesto. Então, quer dizer, você coloca lá o carimbo de que é arte ou o carimbo de que é protesto, as pessoas acham que pode fazer qualquer coisa. Na verdade, aquilo é uma expressão da degradação humana, né? É o ser humano deixando a sua condição humana. Uma cena terrível. Se você quer fazer isso, faça entre quatro paredes, por favor, né? A humanidade não precisa ver isso, né? Isso não faz nenhum sentido, isso não é protesto, isso é uma babaquice sem tamanho. Mas as críticas não foram ao fato. As críticas foram ao Bolsonaro, porque ele publicou o fato, mas dizendo: olha, isso aqui não deve acontecer, né? E aí ficou: não, porque o presidente tem que ver o cargo de presidente, não pode fazer isso, ter a liturgia do cargo. Gente até dizendo: não, ele pode sofrer o impeachment por isso, né? Roberto Romano, né, dizem que é filósofo, né, sei lá, enfim, que é professor da Unicamp, dizendo que ele cometeu um crime de responsabilidade. É um absurdo, umas bobagens, tá? Porque a gente tem que entender o seguinte: quando o Bolsonaro foi eleito, ele foi eleito baseado em três bases, né? Três eixos, né? O eixo econômico, claro, né? De fazer a economia do país crescer, sanar os problemas econômicos que a gestão petista deixou, o problema da reforma da Previdência, etc. Esse é o primeiro eixo. O segundo eixo: combate à corrupção e à violência, né? Então, toda uma série de medidas que o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, apresentou ao Congresso no sentido de endurecer penas, né, para tentar dar um resguardo aí para o Estado poder agir no combate tanto à corrupção como à violência. E o terceiro elemento, que também é importante, é a questão dos valores morais. Nós vivemos objetivamente numa sociedade que seus valores morais estão se degradando. Isso está a olhos vistos. Né? Essa busca incessante pelo prazer leva à degradação moral, porque a gente tem que entender, esse tema é um tema que daria um vídeo só para isso. O prazer é efêmero, então quando você leva a sua vida somente em torno da busca pelo prazer, isso não tem fim, e aí vale qualquer coisa, vale inclusive essas cenas de degradação, tá? Que depois o cara vai dizer: não, foi um protesto. É uma bobagem, ninguém não precisa protestar assim, né?
Isso não se faz em nenhum lugar. Mas houve uma inversão. Quem denunciou o fato acabou sendo responsabilizado pelo fato, o que é uma falta de senso. Toda a imprensa atuando contra o presidente, o MBL também contra, né, bancando o moralista agora, por favor, né? Então, realmente, a gente precisa ficar atento aí com o que a imprensa acaba fazendo aí, né? Com esse ar de bom mocismo da imprensa, né? De isenção, mas que, na verdade, tem atuado constantemente para que o governo Bolsonaro não dê certo. Precisa ficar muito claro isso, tá? Eu já venho dizendo isso há muito tempo, tá certo? Bom, rapidamente aí, uma notícia que é importante, não saiu com destaque devido na imprensa, mas ela é importante. Alguns sindicatos têm entrado com uma ação na justiça no Rio de Janeiro para garantir, na visão dos sindicatos, que se a assembleia de determinada categoria aprovasse que a categoria como um todo deveria fazer uma contribuição, o que seria na prática a volta do imposto sindical, isso valeria. Então os tribunais estão dando ganho de causa para esses sindicatos. Lembrando que no ano passado foi feita a reforma trabalhista, né, uma pequena reforma trabalhista. Um dos principais pontos dessa reforma foi o fim do imposto sindical, ou seja, o trabalhador que achar que deve, ele sustenta o sindicato, mas de maneira espontânea, tá? E não compulsório como era até então, que todo mês de março o trabalhador com registro em carteira tinha um dia do seu salário descontado, para sustentar o sindicato. Isso acabou, né? O presidente Bolsonaro, na semana passada, lançou uma medida provisória reforçando essa tese, dizendo o seguinte: olha, é proibido qualquer desconto em folha de pagamento, né, de algo semelhante ao imposto sindical, e se o trabalhador quiser contribuir, que é livre para isso, ele deve fazê-lo mediante o boleto bancário. Foi isso que o presidente fez na medida provisória, que está lá no Congresso para ser avaliada. Ela tem um prazo como medida provisória, ela tem validade imediata, ela passa a ter força de lei e tem um prazo de 120 dias para que o Congresso a examine, se vai aprová-la ou não. O fato é que alguns tribunais do Rio de Janeiro têm, contrário, inclusive à própria lei, a própria medida provisória, dando ganho de causa para os sindicatos. E nós sabemos que essas assembleias sindicais, eu já participei de várias delas, você reúne uma ínfima parte daqueles trabalhadores que o sindicato diz representar. Então não é possível que você ache que um número aí, você vai se reunir 50 pessoas, que elas vão representar toda uma categoria. Então, agiu certo o presidente Bolsonaro ao lançar a medida provisória, e lamentavelmente a justiça no Rio de Janeiro, pelo menos, ela tem jogado contra a ideia central da reforma trabalhista, nesse aspecto da própria medida provisória, que é a ideia de que o trabalhador tem que ter o seu direito de escolha. Ou ele quer sustentar o sindicato, ele acha importante que aquele sindicato atue, o sindicato é um bom sindicato, ou não, aquele trabalhador diz: esse sindicato não serve para nada, eu não vou contribuir. Isso tem que ser uma decisão do trabalhador, né? Isso garante a independência e a autonomia desse trabalhador, tá? Infelizmente a justiça tem atuado também aí, neste caso, atuando para a volta ao passado, tá certo? Duas notícias agora para a gente encerrar sobre o Supremo Tribunal Federal, tá? A primeira é o seguinte: o jurista, né, professor Modesto Carvalhosa, ele organizando um novo pedido de impeachment com relação ao ministro Gilmar Mendes, que tem que ser votado no Senado, porque é o Senado que aprova a indicação do presidente para ministro do Supremo. E por que está acontecendo isso? Porque apareceram gravações, foram divulgadas gravações de uma relação muito complicada, na verdade complicada não, né, uma relação que não deveria existir, entre o ex-senador Aloysio Nunes, ex-ministro, né, Aloysio Nunes, o Paulo Preto, que está condenado aí, já teve dois processos condenados por corrupção, desvio de dinheiro das obras do Rodoanel aqui em São Paulo, e o Gilmar Mendes, no sentido de que ele seria um elemento aí para facilitar a libertação ou a postergação do julgamento desses processos. Isso veio a público, a situação é muito complicada, porque coloca claramente que o Gilmar Mendes tem agido para beneficiar
um setor, pessoas, né, indivíduos ali que estão com problema na justiça, né, indo contra o espírito da lei, de que a justiça seria cega, né, então ele agindo como uma parte, né, alguém interessado, ou seja, atuando em benefício de alguém, e ele não pode fazer isso na condição de juiz. Então o Modesto Carvalhosa está entrando com um pedido, provavelmente vai entrar essa semana aqui, na próxima semana, no Senado. Lembrando que seria o segundo pedido de impeachment, porque o primeiro, o Senado, não, né, o presidente do Senado, infelizmente o presidente do Senado tem essa prerrogativa, ele tem esse poder de dar encaminhamento ou não. Então é preciso que o Modesto entre com o pedido e que o presidente do Senado, esperemos que ele faça isso, ele dê encaminhamento ao processo, ou seja, o processo passe a correr no Senado, na comissão, vai ter que ser montada uma comissão especial para isso, e que depois vá a plenário para votação. Porque é impossível manter o Gilmar Mendes como ministro do Supremo. Tá? Ele joga contra os interesses do país, joga contra a luta que nós estamos desenvolvendo contra a corrupção, que despertou, foi essa luta contra a corrupção que despertou aí o nosso país para arrancar o petismo do poder. Tá certo? Então vamos ficar atentos aí e dar todo o apoio necessário à iniciativa do Modesto Carvalhosa e pressionar os senadores, pressionar o presidente do Senado para que ele dê encaminhamento à proposta de impeachment. Tá certo? Para fechar, uma notícia importante envolve também o Supremo Tribunal Federal, que diz respeito a, nessa próxima terça-feira, perdão, na quarta-feira, dia 13, haverá um julgamento, né, importante no Senado. Que julgamento é esse? Vários casos de corrupção envolvendo a Lava Jato, os acusados, né, de receberem propina, eles sempre usam como argumento o fato de que a propina era direcionada à campanha eleitoral. Né, esse dinheiro não contabilizado, caixa 2 de campanha eleitoral. Crime de corrupção tem um certo peso jurídico no sentido da punição. Crime de caixa 2 eleitoral tem um peso muito menor. Dependendo da decisão do Senado, grande parte dos casos que estão sendo julgados pela Lava Jato, ou seja, pelo Ministério Público e pela Justiça do Paraná, podem sair dessa alçada e ir para a Justiça Eleitoral. Tá? E pelo histórico da Justiça Eleitoral, se isso se confirma, praticamente você encerrou a Lava Jato, você sepultou a Lava Jato, porque a Justiça Eleitoral praticamente não pune ninguém. Vamos lembrar do julgamento, 2 anos atrás, da chapa Dilma Temer, né, que deveria ter sido impugnada a chapa, e aí o Temer não poderia assumir, o Congresso teria que indicar um novo presidente, mas o próprio Tribunal Superior Eleitoral, o pessoal até brincou, né, que ele absolveu a chapa Dilma Temer por excesso de prova, porque as provas estavam lá, eram consistentes, mas infelizmente o Superior Tribunal Eleitoral age de maneira política. Tá? Então, se você jogar esses casos da Lava Jato, que são casos que estão sendo julgados como casos de corrupção, para crime eleitoral, o peso punitivo dele é bem menor, e a Justiça Eleitoral tem demonstrado que não está à altura, não consegue, não tem estrutura, não tem condições de dar prosseguimento nesses casos, como tem feito a Justiça de Curitiba e o Ministério Público. Então isso seria, na prática, enterrar a Lava Jato. Então vamos ficar atentos aí semana que vem, que mais uma vez o Supremo Tribunal Federal pode jogar contra os interesses do país, e vai ser muito grave se ele assim o fizer. Tá certo? Eu vou ficando por aqui, né? Deixem seus comentários, se gostaram do vídeo, se não gostaram, o que precisa melhorar. E nos vemos então, deixem seu like se gostaram. E nos vemos então no próximo vídeo. Um forte abraço a todos e até mais.